Moçada do segundo ano, professor Vanks na área, para relembrar com vocês alguns conceitos de ótica e efetuarmos os exercícios da nossa apostila de número 2, capítulo 7, mais especificamente página 7. Quando a gente faz o estudo dos espelhos, quer sejam eles planos, côncavos ou convexos, alguns aspectos são relevantes e necessários para que você fixe na memória. O primeiro deles é lembrar as equações que a gente trabalha. A primeira delas é a equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Esse F é a distância focal, P é a distância do objeto, P' é a distância da imagem. Outra maneira de escrever essa equação é você fazer P vezes P' dividido por P mais P'. E a segunda sequência de fórmulas importantes, o aumento linear transversal, que é saber quanto que a imagem aumentou ou diminuiu, é dividir I sobre O, ou menos P' sobre P. Com essas relações matemáticas, você fica perfeitamente apto a efetuar a resolução. Nós trabalhamos com os espelhos esféricos. Esse espelho que reflete a parte externa é o espelho convexo. Esse amiguinho que reflete a parte interna é o espelho côncavo. O espelho convexo só nos dá um tipo de imagem. O espelho convexo só me dá a imagem virtual, direita e menor, sempre. E o espelho côncavo, Vanks? O espelho côncavo, a imagem depende da posição do objeto. Antes do centro, sobre o centro, entre o centro e o foco, sobre o foco, entre o foco e o vértice. Tudo bem? Então, a gente precisa relembrar isso para poder efetuarmos a resolução dos exercícios. Eles se apresentam para nós da seguinte maneira. A questão de número 1, eu vou fazer a leitura para você lembrar junto comigo, acompanhando no seu material. Sendo E um espelho côncavo cujo raio é 60 centímetros, ele nos dá o raio de 60 centímetros. Determine que tipo de imagem se obtém ao colocar um objeto cuja altura é 12 centímetros. E está verticalmente posicionado a 20 centímetros de distância. Então, esse aqui é o meu P, posição do objeto, 20 centímetros. Bom, para eu poder saber qual tipo de imagem que está sendo formada, eu vou ter que fazer o quê? Primeiramente, eu tenho que raciocinar que o raio é o dobro do foco. O raio é 2 vezes o foco. Se o raio é 60, o meu foco é 30. Eu tenho F, eu tenho P, então eu vou usar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre 30 é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre P'. Jogue esse 1 sobre 20 para junto da outra fração e faça o mínimo múltiplo comum. Raciocine enquanto eu estou montando aqui. Bem, vamos lá. O MMC entre 30 e 20 é 60. Você vai repetir aqui a segunda fração. 60 por 30 dá 2. 60 por 20 dá 3. Menos 1 sobre 60 é igual a 1 sobre P'. Você vai cruzar aqui, você vai encontrar P' igual a menos 60. Por que, Vanks? Porque você vai encontrar o P negativo, aí você vai multiplicar por menos 1. O que é que significa isso? Posição da imagem, 60 centímetros do espelho. Tipo de imagem, virtual. A imagem é virtual porque o seu P' é negativo. Isso não é o suficiente para resolver ainda o que a gente precisa. Eu vou fazer agora um comparativo do que eu tenho de imagem e objeto. Imagem sobre objeto é igual a menos P' sobre P. Quem que é isso, Vanks? O aumento linear transversal. Eu não sei o tamanho da imagem, eu preciso descobrir as características dela. Eu sei que o objeto é 12, o P' é menos 60, e a posição do objeto P é 20. Ficarei com I sobre 12 igual a 60 sobre 20. O que é que vai acontecer aqui? Dá para simplificar, meus queridos amigos. I sobre 12 é igual. 60 dividido por 3, por 20, dá 3. Quando eu multiplicar aqui, quanto é que vai dar o tamanho da imagem? 36 centímetros. Olha só. O seu objeto tem quanto? 12 centímetros. A sua imagem tem quanto? 36 centímetros. Ela é 3 vezes maior. E a sua imagem, ela é real ou virtual? Ela é virtual. Você vai lá nas alternativas e na sua questão, a resposta seria a letra D, porque a letra C, porque ela diz assim, ó, a imagem será virtual e 3 vezes mais alta do que o objeto, isto é, tem 36 centímetros. A resposta seria a letra C. Linda essa questão, não é mesmo? Não esqueça que esse material você tem na sua apostila. E os amigos que estão assistindo essa aula,
podem, de maneira muito tranquila, acompanhar sem nenhuma dificuldade. Vamos fazer agora a questão de número 2 do seu material. Questão de número 2, que está lá na página 8, o autor, eu vou ler aqui para que você que está sem material possa me acompanhar. Uma pessoa está a 20 centímetros de um espelho côncavo. Bom, se ela está a 20 centímetros de um espelho côncavo, qual é a primeira coisa que você vai concluir? Que o P vale 20. Pronto. Aí ele continua. A imagem de seu rosto é refletida no espelho e é 1,5 maior do que o rosto. Então, imagem é igual a 1,5 vezes o tamanho do objeto. O que ele traz mais para nós aqui? Mais alguma informação? A princípio não tem mais nenhuma informação. Aí ele quer que você afirme alguma coisa. Bom, do jeito que está aqui, meus queridos amigos, a única coisa que eu vou poder fazer é lembrar o seguinte, ó. I sobre O é menos P' sobre P. Qual é o tamanho do I? 1,5 vezes o objeto. Sobre o objeto é igual a menos P' sobre 20. Oh, maravilha! Vou cancelar objeto com objeto e vou cruzar aqui, ó. Menos P' vai ser igual a 30. Vou multiplicar isso aqui por menos 1. Eu vou encontrar o P' menos 30 centímetros. Conclusão, a minha imagem é virtual ou real? A imagem é virtual. Por que é virtual? Porque ela tem o P' negativo. Bom, eu já tenho essa informação. O que é que eu posso fazer agora? Eu posso descobrir a distância focal. Eu posso usar a equação de Gauss, eu posso usar também assim, ó. F igual ao produto das imagens e objetos dividido pela soma. Ó, isso aqui é a mesma coisa de quem? Vamos lembrar, essa equação é a mesma coisa dessa. Qualquer uma que você pegar, a resposta vai dar a mesma. Então vamos lá. O nosso F vai ser igual a quem? 20 vezes menos 30 dividido por quem? Por 20 somado com menos 30. O F vai ser igual a menos 600 dividido por menos 10. Quanto é a distância focal? 60 centímetros. Amigos, se a distância focal é 60, quanto é o raio? O raio é 2 vezes a distância focal. Vai ser 120. Eu estou diante dessa situação e vou lá nas alternativas para visualizar o que a gente pode ter como referência para a resposta. Lá na letra E ele diz assim, o raio de curvatura desse espelho é de... Desculpe. Ele pergunta assim, nessa situação, quanto vale o raio de curvatura? Pronto, o raio de curvatura vale 120. A alternativa é letra E. Eu tinha dado uma olhada na alternativa da questão de número 3. Então, a questão de número 2, o tamanho do raio, 120. O raio é o quê? 2 vezes o foco. Ó, o espelho, ó. Vértice, foco, centro. Isso aqui tudo é o raio, ó. Só que essas duas distâncias são iguais. Tudo bem? Beleza? Vamos para a próxima. Vou fazer agora a questão de número 3, e ela diz assim, ó, ela diz que temos aqui uma lâmpada, a distância entre uma lâmpada e sua imagem, projetada em um anteparo por um espelho, é de 30 centímetros. Bom, então, a primeira informação que eu tenho, a distância P menos P', ou P' menos P, vai dar quanto? 30 centímetros, porque ele não falou até o espelho, ele falou entre elas. A imagem formada é 4 vezes maior do que o objeto. Imagem, 4 vezes o objeto. Para ser formado dessa forma, eu vou precisar de uma imagem virtual. Então, menos 4 vezes. Então, o que é que a gente tem mais aqui? A única coisa que eu tenho é isso, só tem isso, não precisa mais do que isso. Vamos começar pelaquela relaçãozinha. Ó. I sobre O é igual a quem? Menos P' sobre P. Isso aqui tudo é quem? O aumento linear transversal. Bom, o que é que a gente vai poder fazer aqui? O que é que você tem de informação? Menos 4 vezes o objeto, dividido pelo objeto, vai ser igual. Aqui eu tenho P' menos P, mas eu não sei o valor deles. O que é que a gente pode fazer? A gente não vai poder fazer nada por enquanto. Eu vou ter simplesmente que repetir. Menos P' sobre P. Eu vou cancelar o OB, ó, e vou cruzar. Vai ficar assim, ó, menos P' igual a menos 4P. Multiplicando por menos 1, eu vou ficar com P' igual a 4 vezes P. Neste caso, amigos, eu vou simplesmente substituir. Ele não disse que as distâncias delas eram 30 centímetros? P' menos P não é igual a 30?
que você vai fazer? No lugar do P', você coloca 4P. 4P menos P igual a 30. 3P igual a 30. Você vai pegar esse 3 e vai passar dividindo. P igual a 30 dividido por 3, o P é 10 centímetros. E o P', Vax? O P' é 4P. O P' vai ser 4 vezes 10. O nosso P' vai dar 40 centímetros. O P10 e o P' 40. Bom, vamos então buscar as alternativas. O que ele está querendo saber aqui, o que é que você poderia afirmar. Nas alternativas, meus amigos, ele não tem nenhuma referência com relação ao P ou ao P'. Ele tem referência ao raio e à distância focal. Então, o que é que eu poderia lembrar? Olha aqui. Como é que eu faço para achar a distância focal? Produto de P vezes P' dividido pela soma P mais P'. Quanto é o F? Vai ficar 10 vezes 40 dividido por 10 mais 40. Isso aqui vai ficar 400 dividido por 50. O seu F vale 8. Amigos, se o meu foco vale 8, quanto vale meu raio? É o dobro. 16 é o dobro de 8. Então, eu tenho um espelho cujo raio é 16 centímetros e a minha resposta seria a letra E. Neste exercício, a resposta seria a letra E. Questões muito bonitas que a gente está tendo a oportunidade de resolver ao vivo aqui com você, relembrando os velhos tempos, né? Vamos agora fazer aqui a questão de número 4? Vamos lá. A questão de número 4, você vai me permitir fazer um desenho, porque aqui tem um desenho para a gente fazer, tá? Beleza? Vamos fazer o desenho aqui. Eu tenho um espelho côncavo e aqui eu tenho um espelho plano. Esses risquinhos significam a parte atrás do espelho. Está aqui o ponto A. Aqui nós temos uma distância de 30 centímetros. A distância entre os dois espelhos ele chamou de D. E aí ele pede assim, qual é a distância D, considerando o raio de curvatura, ele nos dá aqui, ó, o raio de curvatura, 40 centímetros. Amigos, o que é o raio? O raio é 2 vezes o foco, não esqueça. Ele nos deu o raio de curvatura 40 centímetros. Se o raio é 40, quanto é o F? Muito simples. O F é 20. Bom, vamos aqui trabalhar com a estrutura que nós vamos descobrir para poder trabalhar com a posição P. A posição P, você vai somar todas essas estruturas que tem aqui. O que é que você tem aqui? Vamos lá. Se isso aqui tudo vale D e esse pedaço vale 30, quanto é que vale esse bem aqui? D menos 30. D menos 30. Somado com quem? Quem é que você tem agora? Você tem a distância D. Somado com quem? Qual é a última que eu tenho? Eu tenho agora mais 30. Tem um D menos 30, perdão. D menos 30, deixa eu arrumar aqui. Cometi um erro. D menos 30 somado com D menos 30. Somado com quem? Com o próprio 30. A posição P vai ser... Eu vou cancelar isso aqui com esse. Vou ficar com 2D menos 30. E aqui eu vou jogar na equação de Gauss, amigos. Ou eu faço por fração, tirando o mínimo, eu faço por produto. Vou fazer aqui, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Quanto é que é nosso F? 20. 1 sobre 20 é igual a 1 sobre 2D menos 30, mais 1 sobre P'. P' é o que você está procurando, né? Você está procurando esse nosso amiguinho aqui. O nosso P', a posição dele vai ser quanto? 30, né? Eu estou procurando o D. Vamos achar essa criança. Eu vou passar esse 1 sobre 30 para cá, ele vem negativo. Eu vou tirar o mínimo e vou igualar a 1 sobre 2D menos 30. Tirei o mínimo agora há pouco, de 20 e 30 é 60. 60 por 20 dá 3, 60 por 30 dá 2, 1 sobre 2D menos 30. Ficarei com 1 sobre 60, igual a 1 sobre 2D menos 30. Você vai cruzar, você vai ficar com 2D menos 30 igual a 60. 2D igual a 60 mais 30. 2D igual a 90. O seu D vai ser 90
dividido por 2. O seu D valerá 45 centímetros e você deve marcar, coincidentemente, a letra D. E para fecharmos, amigos, eu não tenho um exercício de cálculos. Eu tenho uma situação que fala sobre um número de magia. Ó, aqui fala assim, para aqueles que estão sem apostila ou que estão acompanhando somente o texto. Fica tranquilo que eu vou falar aqui para você. Aqui fala de uma mágica, Mary Scandi. Um ilusionista amadora fez a mágica conhecida como lâmpada fantasma. Ela instalou uma lâmpada incandescente no interior de uma caixa aberta dos dois lados. A parte aberta da caixa estava voltada para a frente de um espelho côncavo, habilmente colocado para que a imagem da lâmpada pudesse ser formada na parte superior. Então o objeto está embaixo, conforme mostra a ilustração. Aí ele nos dá aqui uma ilustração que ele colocou a imagem, que é essa daqui, e colocou o objeto, que é esse aqui, na seguinte condição, olha. Aqui ela deixou um espelho côncavo. E aí o que é que acontece? Você está vendo o que é que está acontecendo? A imagem, isso aqui não está escrito. Coincide com quem? Coincide com a posição do objeto. Meus amigos, para eu poder resolver isso aqui, eu preciso que você relembre comigo as condições de formação de imagem do espelho côncavo. Ó, eu vou desenhar aqui. Você vai lembrar junto comigo. Está aqui o espelho côncavo, vértice, foco, centro. Eu vou colocar aqui a imagem, o objeto em algumas posições, tá? Posição 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é a posição do objeto, tá? Quando você coloca um objeto antes do espelho, antes do centro do espelho côncavo, a imagem formada é real, invertida e menor. À medida que você se aproxima do espelho, ela aumenta. Olha que interessante. Quando você colocar em cima do centro, como está aqui, a imagem vai ser o quê? Real, invertida e igual. E quando você colocar entre o centro e o foco, a imagem será real, invertida e maior. O objeto posicionado sobre o foco não formará imagem, e neste caso a gente chama a imagem de imagem própria. E a última situação é quando o objeto está entre o foco e o vértice. Neste caso a imagem vai ser virtual, a imagem vai ser direita e a imagem vai ser maior. Para que eu fiz isso? Para relembrar. E onde é que eu vou me situar? Onde é que a imagem é igual? Aqui. Onde é que ela está? Sobre o centro. Neste caso, a ilusionista fez isso. E aí, o que é que vai acontecer? Vai ser igual. As alternativas dizem assim. Na letra A, imagem real, sim. E a potência irradiada será de 40 watts. Eu esqueci de citar para você que a lâmpada utilizada aqui era de 40. E ela emitiu 40. Então, igual. A resposta aqui para a imagem real e com o mesmo tamanho seria a letra A. Ficando por aqui o exercício da nossa apostila, questão número 5. Um grande abraço para você. Estamos juntos sempre. Tchau.